500 O homem normal, mais do que o doente mental, me convence acerca da autonomia do inconsciente. A teoria psiquiátrica pode escudar-se em perturbações cerebrais, orgânicas reais ou imaginárias, enfraquecendo assim a importância do inconsciente. Essa opinião, porém, não é aplicável quando se trata do ser humano normal. O que vemos acontecer no mundo não são vestígios sombrios de atividades outrora conscientes, mas manifestações de uma condição anímica prévia viva, que ainda existe e sempre existirá. Se assim não fosse, poderíamos nos surpreender, com razão. Mas são justamente aqueles que não reconhecem a autonomia do inconsciente os que mais se surpreendem. Nossa consciência tem, graças à sua juventude e vulnerabilidade, uma tendência compreensível de menosprezar o inconsciente, tal como um jovem que não deve sucumbir à majestade de seus pais, se quiser empreender algo por sua própria conta. Nossa consciência desenvolveu-se tanto histórica como individualmente a partir da escuridão ou estado crepuscular da inconsciência originária. Havia funções e processos psíquicos bem antes de existir uma consciência do eu. O pensar existia antes do homem dizer eu tenho consciência de que P e N esse o ponto asterisco 501 Os primitivos perigos da alma consistem principalmente no fato de a consciência se expor a perigos, fascínio, enfeitiçamento, perda da alma, possessão etc. São obviamente fenômenos da dissociação e da repressão da consciência por conteúdos inconscientes. Até mesmo o homem civilizado não está totalmente livre da escuridão dos primeiros tempos. O inconsciente é a mãe da consciência. Onde há uma mãe também há um pai. Este, no entanto, parece ser desconhecido. A consciência, este ser juvenil, pode renegar seu pai, não sua mãe. Isto seria demasiadamente antinatural, porque podemos ver em cada criança a consciência desenvolver-se hesitante e vagarosa, a partir de uma consciência fragmentária de momentos isolados, como as ilhas emergem pouco a pouco da escuridão total da mera instintividade. 502 A consciência origina-se de uma psique inconsciente, mais antiga do que a primeira, que continua a funcionar juntamente com a consciência ou apesar dela, embora haja muitos casos em que conteúdos conscientes se tornam de novo inconscientes, por exemplo, através da repressão. O inconsciente como um todo está longe de representar um resto da consciência. Será que as funções psíquicas dos animais são restos de consciência? 503 Como disse acima, há pouca esperança de encontrar uma ordem no inconsciente, equivalente à que se encontra na consciência do eu. É improvável que estejamos em vias de descobrir uma personalidade do eu inconsciente, algo como uma antiterra pitagórica. Não podemos, porém, deixar despercebido o fato de que, tal como a consciência surge do inconsciente, o centro do eu também emerge de uma profundidade escura, em que esteve contido de alguma forma, enquanto existia e impotentia. Tal como uma mãe humana só pode gerar uma criança humana, cuja natureza mais profunda está dentro dela, durante sua existência potencial, quase nos sentimos obrigados a crer que o inconsciente não pode consistir apenas num amontoado caótico de instintos e imagens. Algo deve manter coesos estes últimos, a fim de dar expressão ao todo. Seu centro, porém, não pode ser o eu, uma vez que este foi gestado dentro da consciência, voltando-se contra o inconsciente ao excluí-lo tanto quanto possível. Ou será que o inconsciente poderia ter perdido seu centro com o nascimento do eu? Se assim fosse, poderíamos esperar que o eu fosse muito superior ao inconsciente em influência e significado. Neste caso, o inconsciente seguiria humildemente as pegadas do consciente. Isto seria precisamente o que desejamos. 504 Infelizmente, os fatos mostram o contrário. A consciência sucumbe facilmente às influências inconscientes e estas são muitas vezes mais verdadeiras e lúcidas do que o pensar consciente. Acontece também que motivos inconscientes muitas vezes triunfam sobre decisões conscientes, especialmente quando se trata das questões principais da vida. O destino individual depende em grande parte de fatores inconscientes. Um exame mais atento mostra como as decisões conscientes dependem do funcionamento imperturbável da memória. Esta, porém, sofre muitas vezes com a interferência perturbadora de conteúdos inconscientes. Além disso, a memória funciona em geral automaticamente. Costuma utilizar as fontes da associação, mas muitas vezes serve-se desta de um modo tão extraordinário
que é preciso refazer um cuidadoso exame de todo o processo de reprodução da memória, a fim de descobrir como certas lembranças conseguiram chegar à consciência. Muitas vezes essas fontes não podem ser encontradas. Em tais casos é impossível descartar a hipótese da atividade espontânea do inconsciente. Outro exemplo é a intuição, a qual se baseia principalmente em processos inconscientes de natureza muito complexa. Por esta peculiaridade, define a intuição como a percepção via inconsciente. 505. Normalmente a colaboração do inconsciente com o consciente ocorre sem atritos e perturbações, de modo que a existência do inconsciente nem é percebida. Se o indivíduo ou o grupo social se desvia demasiado do fundamento instintivo, vivenciará todo o impacto das forças inconscientes. A colaboração do inconsciente é sábia e orientada para a meta, e mesmo quando se comporta em oposição à consciência, sua expressão é sempre compensatória de um modo inteligente, como se estivesse tentando recuperar o equilíbrio perdido. 506. Há sonhos e visões tão superiores que certas pessoas se negam a reconhecer uma psique inconsciente como sua origem. Preferem supor que tais fenômenos provêm de uma espécie de supraconsciência. Elas fazem distinção entre um tipo de inconsciente fisiológico ou instintivo e uma esfera ou nível de consciência acima da consciência, chamando-a de supraconsciência. Na realidade, esta psique, denominada pelos filósofos indianos consciência superior, corresponde ao que no Ocidente se chama inconsciente. No entanto, há uma série de observações que quase sugerem a possibilidade de uma consciência no inconsciente, como, por exemplo, certos sonhos, visões e experiências místicas. Se supusermos, porém, uma consciência no inconsciente, ver-nos-emos de imediato diante do fato de que não pode haver consciência sem um sujeito, isto é, um ou com o qual os conteúdos estejam relacionados. A consciência precisa de um centro, de um eu que tem consciência de algo. Não conhecemos qualquer outro tipo de consciência, nem podemos imaginar uma consciência desprovida de eu. Não pode haver consciência sem alguém que diga: eu tenho consciência. 507. Não vejo qualquer mérito em especular sobre coisas que não podemos saber. Abstenho-me, portanto, de fazer afirmações que ultrapassem os limites da ciência. Nunca pude descobrir algo, assim como uma personalidade no inconsciente, comparável ao nosso eu. Embora um segundo eu não possa ser encontrado exceto em raros casos de dupla personalidade, as manifestações do inconsciente denotam pelo menos vestígios de personalidades. Um exemplo simples disso é o sonho em que uma série de pessoas imaginárias ou reais representam um pensamento do sonho. Em quase todas as dissociações importantes, as manifestações do inconsciente assumem um forte caráter de personalidade. Mas um exame cuidadoso do comportamento e dos conteúdos espirituais dessas personificações mostram seu caráter fragmentário. Parecem representar complexos cindidos de um todo mais amplo e podem ser tudo menos o centro pessoal do inconsciente. 508. Sempre me impressionou o caráter de personalidade de fragmentos dissociados. Frequentemente eu indagava a mim mesmo se não seria justo supor uma vez que tais fragmentos têm personalidade que o todo do qual se cindiram teria o direito de ser considerado como algo pessoal. A conclusão parece lógica porquanto não depende do fato de os fragmentos serem grandes ou pequenos. Então, por que o todo não possuiria uma personalidade? Personalidade não implica necessidade de consciência. Ela também pode dormir ou sonhar. 509. O aspecto geral das manifestações inconscientes é principalmente caótico e irracional, apesar de certos sintomas de inteligência e propósito. O inconsciente gera sonhos, fantasias, visões, emoções, ideias grotescas extra e é exatamente o que se esperaria de um sonhador. É como uma personalidade que nunca esteve desperta, nem consciente de uma vida vivida e de uma continuidade própria. A única questão é saber se a hipótese de uma tal personalidade adormecida e oculta é possível. Pode ser que tudo aquilo que encontramos no inconsciente e parece ter personalidade esteja contido nas personificações acima mencionadas. Como isto é possível, todas as minhas conjecturas seriam em vão, a não ser que houvesse provas da existência de personalidades muito menos fragmentárias, isto é, mais completas, embora ocultas.